Bom dia, nós somos Júlia Jennifer, Luísa Gabriele, Yasmin, Michele, Maria Eduarda, Graziele, Stephanie e Felipe, que vai estar gravando. Nós somos estudantes do Colégio Estadual em Tempo Integral Cidade Costa, de Riacho Santana, Bahia. E este vai ser o podcast Sesc Conecta, que ele vai conectar nós estudantes ao mundo profissional. E neste episódio vamos conhecer um pouquinho sobre as áreas de ciências humanas e recebemos a psicóloga Yasmin. Bom dia, Yasmin. Muito bom dia. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Para começar, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Sim, foi um prazer estar aqui. Agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade. Sou Yasmin, psicóloga, psicoterapeuta, tenho 15 anos de profissão na psicologia, trabalho aqui em Riacho de Santana, sou concursada no município 20 horas e tenho meu próprio consultório, a Equilíbrio Psicologia, que já tem 6 anos aqui também no mercado. E trabalho atualmente como clínica, no consultório e também pelo município, no programa Melhor em Casa, pela Secretaria de Saúde. Trabalhei muitos anos, 12 anos na educação, no Centro de Apoio Educacional. Bom, Yasmin, agora a gente vai ter algumas perguntas sobre a sua trajetória. Bom, primeiramente, quais foram suas motivações para seguir este ramo? Eu sempre gostei muito de observar o comportamento humano e sempre gostei muito de conversar e de escutar. Eu acredito que isso foram habilidades dadas a mim inatas. E quando fui fazer o magistério, tinha matéria de psicologia e aí me encontrei, porque muita coisa que eu pensava sobre o comportamento humano, eu achei respostas dentro dessa disciplina. E aí eu me encantei, a professora Maria Rosa, e isso foi me descortinando cada vez mais a compreender mais o comportamento humano. As minhas relações de amizade sempre era aquela que ouvia mais, que dava mais conselhos. Minhas amizades foram sempre pessoas mais velhas, mas eu assumi esse lugar de ouvinte, de conselheira. E aí eu acredito que a vida foi me moldando e me dando essas devidas oportunidades, para adentrar e conhecer a área psi. Então foi uma grande motivação isso. O que foi preciso fazer para se tornar uma profissional dessa área? Você tem alguma formação adicional? Sim, comecei fazendo 5 anos de psicologia, a graduação, depois fiz mestrados em ciências da educação, fiz pós em educação inclusiva, fiz pós em psicologia do trânsito, de psicodiagnóstico. É um devido lugar que a gente não para de estudar, tanto pós-graduação como cursos complementares. A partir do momento que a gente adentra o mercado de trabalho, que a gente sente a nossa devida responsabilidade com o nosso fazer e com o outro, perpassa sempre, está se qualificando, está sempre reciclando conhecimentos, fazendo congressos, cursos. Então, durante toda a trajetória, a gente precisa fazer essas investidas para entregar o melhor para os nossos pacientes. E quais foram suas dificuldades durante o seu curso e na faculdade? Estudante sempre pena, Apesar de ser uma realização entrar no campo acadêmico, mas vida de estudante que de fato se dedica e estuda, não vamos dizer que são flores, nem manjares. Demandou muita disciplina. Logo que eu adentrei a faculdade, eu vim de um período de recém-cirurgia encefálica, então eu estava com muita perda de memória recente, muita dificuldade no processo de aprendizagem. Então foi um início bem difícil, eu tive um suporte da faculdade, de professores, tinha um centro de atendimento a alunos, num momento com dificuldades de aprendizagem. E aí isso foi me dando um devido leque de estar usando estratégias para melhorar minha performance na faculdade. Então, quando eu entrei, eu ainda estava com muitos processos médicos, medicamentosos,
o que demandava de mim muito cuidado na minha saúde e também na minha rotina. Então eu precisava estudar muito para poder aprender algo, devido realmente à área cerebral que eu fiz a cirurgia, e isso foi um desafio. Mas a partir do terceiro semestre já estava bem reabilitada, tive uma professora, Cristiane Guzmão, maravilhosa, né? Me pegou pela mão e me conduziu nesse primeiro ano e meio, o que fez toda a diferença em todo o processo de graduação. E foi um desafio inicial, e depois a gente foi caminhando com as próprias pernas e buscando realmente atender toda a perspectiva do que a academia nos exige. Muito estudo, muita disciplina, muita dedicação, muita vontade de querer ser uma boa profissional, né, de adentrar no mercado de trabalho qualificada, e me dediquei bastante a isso. Então, Yasmin, existe alguma experiência marcante que você passou, que mudou a forma como você enxerga essa profissão? São várias. Acho que uma delas foi a maneira de como eu ingressei. Eu morava em Salvador, eu fazia cursinho, e aí nesse período de cursinho eu tive uma crise convulsiva e já fui imediatamente para uma mesa de cirurgia. Então tudo muito um choque. A gente sai de casa para estudar, a gente está entendendo que as coisas parecem que vão ser bem lineares. E tinha muita vontade de estudar. E aí, mediante a esse problema de saúde, eu tive que parar o cursinho e fui fazer o tratamento, reabilitar. Aí voltei, fiquei aqui um tempo em reabilitação. E aí meu pai não queria mais que eu voltasse a estudar. E aí isso para mim era um terrorismo. Eu quero estudar, eu quero voltar a estudar. E aí fiquei aqui ainda um período, minha mãe dava muito suporte em relação ao estudo. Mas eu entendi o lugar do medo, foi um susto muito grande, eu, Salvador, isso aqui, de sair às correrias sem entender direito do que se passava. E aí, com muita persistência, ele me deu duas opções. Para Salvador você não volta, você vai para Conquista, que é mais perto, para Montes Claros. Né? Em Conquista já tinha uma prima que morava lá, o pessoal já conhecido. Eu falei, vou para Conquista. E aí já não voltei mais para o cursinho, né? Já fiz um vestibular particular, isso depois de praticamente um ano do ocorrido, né, com a minha saúde. E aí fiz o vestibular, passei, com um mês eu já comecei a ingressar, né, que foi meio de ano. E aí onde veio essas dificuldades em relação à questão de aprendizagem. E aí toda essa minha vontade, toda essa minha persistência e ter sido muito bem acolhida, muito bem direcionada, me deu mais sede ainda para fazer aquilo que eu queria. Eu saí de casa já com a certeza que eu queria fazer psicologia, então isso já tinha uma clarificação muito grande, não tive esse processo de descoberta, de sofrimento, o que fazer. Então estava muito bem focada e determinada, e essas experiências me impulsionaram ainda mais a manter o meu foco. E quais os principais pontos negativos e positivos dessa profissão? Da profissão, cansa, né? Como toda profissão que a gente se dedica, a gente cansa, né? E eu entendo que o somar dos anos, já com 15 anos de profissão, a gente cansa muito mais. Eu sinto já hoje o peso de 15 anos de profissão. Mas são cansaços que também têm um sentimento de gratidão. Né, porque tem um sentimento de realização durante esse tempo todo, de dedicação. É saber que nós, enquanto profissionais, temos limites, eu preciso reconhecer esse limite, eu preciso entender que eu não vou sair salvando a pátria, né, eu preciso entender que tem um devido lugar até onde eu possa, dentro da minha profissão, dentro do que meu código de ética rege, mas tem muito bônus. Como é algo que eu escolhi fazer, né, por missão, por vocação, eu entendo que tem muito mais ganho do que, de fato, desafios. Né? E a partir do momento que a gente se propõe a aceitar o que é posto, né, tanto positivamente quanto também negativamente, a gente reage melhor e vai aceitando as circunstâncias, né, nas relações de trabalho. Eu tenho sempre para mim que eu fui muito agraciada, né, na minha vida.
vida de trabalho, na minha vida estudantil. Eu entendo que Deus organizou e Ele teve um plano muito melhor do que o meu. Em um devido lugar que a fé também nos direciona, tem um devido lugar de espiritualidade desenvolvida, nos auxilia a viver as devidas etapas com melhor aceitação e não com relutância. Então, tudo foi muito bem favorecido, muito bem concatenado em cada etapa, em cada transição de trabalho, fechar um ciclo, abrir outro, né, sem ter devidos lugares que me gerassem sofrimento. Então, tem muito ganho, tem muita autorrealização e muito sentimento de gratidão. Bom, a gente já sabe que a sua iniciação na faculdade foi bem conturbada, né? Mas existe algum outro momento difícil que você passou que fez você pensar em desistir? Graças a Deus, não. A desistência não era uma palavra do meu vocabulário. Teve fases difíceis, financeiras, que eu entendia que poderia dar uma etapa, trancar, né? Como eu estudava em Conquista, meu irmão em São Paulo, um lugar, capital, muito mais caro, então era bem difícil para poder manter eu e ele, né? Minha mãe professora, meu pai trabalhava no tempo aqui pela prefeitura, então era um alto investimento para a gente estar estudando fora e teve um período que realmente apertou bastante. E aí eu fui buscar estratégia, né? Na pessoa que no tempo era a Glória, era diretora de uma creche, e aí ela me ofereceu um estágio, fui fazer esse estágio remunerado, e isso foi me ajudando também na minha subsistência e no ajudar das minhas contas. Então, a desistência não foi pensada, mas foi pensado em brechas para poder ter uma organização financeira naquele período, que eu sei que meus pais tiveram que sacrificar bastante para me sustentar lá e estudar. Bom, a gente sabe que a psicologia desde sempre ela vem sendo vista como coisa para louco, né? Como você já tem 15 anos aí nessa área? Esse período pós-pandêmico gerou uma visibilidade, um devido alerta de cuidados à nossa saúde, né? A nossa saúde mental, emocional, mas temos ainda mentalidades, né? Restritas, falta de conhecimento, existem pessoas ainda com preconceitos, o que dificulta o acesso ao tratamento. Há pessoas que ainda morrem, se matam, suicidam por dificuldade de acessar ao tratamento. Muitas vezes por condições financeiras e muitas vezes pelo código de crenças, né, que são essas ideias pré-concebidas em relação à psicologia. E o tempo todo a gente busca desmistificar. A psicologia é para qualquer pessoa, a psicologia ela cabe em qualquer espaço. Então, quanto mais a gente luta por isso, mais a gente entende que a gente pode promover saúde e bem-estar na vida das pessoas. Como a psicologia ela pode estar ajudando em um mundo cada vez mais acelerado e ansioso? Precisamos muito de atenção plena, né? Dentro do trabalho dentro da cognitiva comportamental, dentro de algumas vertentes, e a gente busca cada vez mais trabalhar o aqui e o agora, né? O passado faz parte da nossa vida, né? O futuro é algo que vai se chegar, mas é entender que a gente só faz diferença na nossa vida no momento que estamos. E esse modo de vida hoje muito acelerado, esse lugar de sempre impulsionado a ter, a viver de maneira muito imediatista, a buscar as coisas muito fáceis, isso vai cada vez mais potencializando esse lugar ansiogênico, né? Esse culto todo, né? Pela riqueza, de posses, de ter essa visão ilusória da vida, né? Tem muita ilusão do que é viver. Isso faz com que as pessoas cada vez mais se acelerem, dê menos foco no aqui, no agora, dê menos foco no autocuidado, e isso vai promovendo o adoecimento. Então, dentro da nossa área, a gente pode estar trazendo essa pessoa, a partir das nossas vertentes de trabalhos e técnicas, a repensar o modo, o estilo de vida, a entender qual é o real sentido, o propósito que cada um tem, que é muito subjetivo, para que a pessoa de fato trilhe seu próprio caminho dentro do ritmo que cada um de fato tem, né? Então, o tempo todo a gente precisa trabalhar que somos distintos e que temos propósitos distintos. E que para isso a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter autoconhecimento.
E o autoconhecimento é uma ferramenta que pode ser desenvolvida dentro da psicologia. Você acha que os psicólogos eles também precisam de terapia? Com certeza. Né? Se a gente levanta a bandeira do autocuidado, como não se cuidar? A gente precisa entender a nossa importância do nosso cuidado, a gente precisa estar numa linha de prevenção sempre, né? Não é para cuidar depois que adoece. Levanto muito a bandeira que a gente pode prevenir muita coisa, que a gente precisa ter os fatores protetores da saúde mental e que a gente não pode se negligenciar em momento algum. Claro que não é nada incomum ter psicólogos também adoecidos, porque são humanos. Eu primeiro vejo o sujeito enquanto humano, depois as áreas do saber, a profissão que ele tem. E como humano, a gente pode de fato adoecer, mas demandando o compromisso com o cuidado. Você sabe nos dizer qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? São áreas distintas, mas que trabalham muito aliados, né? O psiquiatra ele tem uma pegada muito na perspectiva orgânica, biológica dos transtornos mentais, né? É o único que é habilitado dentro da saúde mental a fazer o processo de medicalização. E a gente da área, né, da psicologia, a gente fica muito mais antenado às questões comportamentais e também emocionais, onde as diversas teorias da psicologia, né, têm as suas estratégias para estar desenvolvendo o autoconhecimento, a autoconsciência, para que a partir daí cada sujeito consiga ter uma percepção de si e buscar fazer escolhas que comunguem com saúde e qualidade de vida. Eu sou uma pessoa muito tímida e mesmo com essa característica, eu poderia ser uma psicóloga? Sim, não entendo que isso seria empecilho. É muito importante a gente entender, né, das nossas potências e habilidades, também do nosso trato limitante, né? E não quer dizer que por ser tímida que não vai ter áreas da psicologia que você possa, né, se encaixar e se pertencer. Então tem um leque muito grande de áreas de atuação e você pode buscar, sim, dentre delas, qual o melhor lugar que você vai se sentir confortável, que você não vai estar se rasgando para poder atuar. Entendendo que temos um potencial humano, também podemos trabalhar essa habilidade de expansão. Se você entende que a sua timidez pode te atrapalhar no campo profissional, relacional, e é algo que você deseja trabalhar, então a psicologia lhe favorece essa ampliação, né, com treinamento de habilidades sociais, o que vai favorecer você ter um melhor desempenho e performance nisso. E em que áreas um psicólogo pode atuar? Vamos lá, temos um lequezinho bem grande de atuação, né? Tem a área da atuação da psicologia escolar, né, dentro dos espaços escolares ou centros de apoio educacional, a psicologia hospitalar, né, hoje em dia muito requisitado, muito necessário, né, nas relações de adoecimento dentro do hospital, relações com diagnóstico, né, tratamento, aceitação. Temos a psicologia jurídica, né, criminal, temos a psicologia clínica, onde, né, consultório, uma vertente mais individualizada, né, com demandas mais específicas, pode ser trabalhado criança, idoso, né, jovens. Temos aí a psicologia, falei já quantas? Estão memorizando? Psicologia escolar, jurídica, organizacional, e aí um grande boom hoje nas organizações. A psicologia demanda muita importância nas relações de trabalho, temos aí um grande número de pessoas adoecendo pela relação de trabalho, né? Teve aí a nova RN1, teve essa alteração dos fatores psicossociais que precisam dessa devida atenção. Então, tem muita gente adoecendo com burnout, quadro depressivo, nas relações de trabalho, então um devido lugar também bastante interessante de atuação. Aí tem a psicologia na saúde, na assistência social, né? E aí tem os aparatos, né, do SUS, do SUAS,
onde tem psicólogos, né, que trabalham com a escuta, que trabalham com projetos, com essas devidas intervenções, psicologia do trânsito, né, que também demanda esse devido lugar. Para você tirar uma carteira de habilitação, você vai ter que passar pelo psicólogo, fazer um psicoteste e por aí vai. E por você ter 15 anos nessa profissão, como que você vê o mercado de trabalho da psicologia atualmente? A gente entende que tem ampliado bastante, cada vez mais tem aumentado o número de profissionais, né? Isso tem uma parte muito boa, né, por saber que temos mais psicocolegas ajudando a saúde mental coletiva da nossa sociedade, mas também tem devidos alertas de como tem sido essas formações, né, de como tem banalizado algumas questões da psicologia. Então são cuidados que a gente precisa sempre estar atento nesse avanço, nesse crescimento. Mas é sabido que é um mercado que tem demandas, né? A gente tem percebido uma sociedade de fato adoecida, a gente tem percebido cada vez mais as pessoas adoecendo precocemente e demandando suporte, demandando orientação, demandando tratamento. Mas é entendido que tem que ter uma disponibilidade de profissionais no mercado, mas totalmente habilitados, com competência técnica, com comprometimento ético, para que de fato a gente entregue o melhor resultado para o paciente. E como você se vê futuramente na psicologia? Quero trabalhar menos. Mas é um lugar que eu não me vejo nem tão longe, mas eu consigo me ver sempre em um processo de autorrealização. Tem alguns projetos que eu ainda quero fazer na psicologia, tem pontos que eu ainda quero me tangenciar e me desafiar profissionalmente, e eu entendo que vão ser lugares, né, com menor sobrecarga, com mais leveza, né, com menos correria, mas sempre numa perspectiva bem favorável. A psicologia nos dá um leque muito grande de atuação, essa diversidade me encanta. Já tive algumas variações e tem outras que eu ainda quero experimentar e quero me autorrealizar. Para a gente descontrair um pouquinho mais, a gente vai entrar no quadro onde a gente vai fazer uma brincadeira, que é uma trend que está rolando pelo TikTok. Eu vou estar listando alguns transtornos e você vai me dizer qual deles você considera mais difícil de lidar no consultório. Vamos começar? Depressão ou transtorno bipolar? Bipolar. Transtorno bipolar ou ansiedade? Bipolar. Bipolar ou fobia social? Bipolar. Bipolar ou transtorno do pânico? Pânico. Transtorno do pânico ou transtorno obsessivo compulsivo? Esse não dá para pensar muito não, né? Obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de estresse pós-traumático? Estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático ou anorexia? Anorexia. Anorexia ou bulimia? Os dois valem. Bulimia. Bulimia ou compulsão alimentar? Bulimia. Bulimia ou borderline? Bom. Borderline ou antissocial? Antissocial. Antissocial ou narcisista? Os dois. O antissocial tem uma pegada narcisista. Antissocial ou narcisista? Qual dos dois? Um tá dentro do outro. Então escolhe um desses dois ou esquizofrenia? Antissocial. Antissocial ou TDAH? Antissocial. Essa devida atenção. Então, tem muita gente adoecendo por burnout, quadro depressivo, nas relações de trabalho. Então, um devido lugar também bastante interessante de atuação. Aí tem a psicologia, na saúde, na assistência social, né? E aí tem os aparatos, né, do SUS, do SUAS, onde tem psicólogos, né, que trabalham com a escuta, que trabalham com projetos, com essas devidas intervenções, psicologia do trânsito, né, que também
demanda esse devido lugar. Para você tirar uma carteira de habilitação, você vai ter que passar pelo psicólogo, fazer um psicoteste e por aí vai. E por você ter 15 anos nessa profissão, como você vê o mercado de trabalho da psicologia atualmente? A gente entende que tem ampliado bastante, cada vez mais tem aumentado o número de profissionais, né? Isso tem uma parte muito boa, né, por saber que temos mais psicocolegas ajudando na saúde mental coletiva da nossa sociedade, mas também tem devidos alertas de como tem sido essas formações, né, de como tem banalizado algumas questões da psicologia. Então são cuidados que a gente precisa sempre estar atento nesse avanço, nesse crescimento. Mas é sabido que é um mercado que tem demandas, né? A gente tem percebido uma sociedade de fato adoecida, a gente tem percebido cada vez mais as pessoas adoecendo precocemente e demandando suporte, demandando orientação, demandando tratamento. Mas é entendido que tem que ter uma disponibilidade de profissionais no mercado, mas totalmente habilitados, com competência técnica, com comprometimento ético, para que de fato a gente entregue o melhor resultado para o paciente. E como você se vê futuramente na psicologia? Quero trabalhar menos. Mas é um lugar que eu não me vejo nem tão longe, mas eu consigo me ver sempre em um processo de autorrealização. Tem alguns projetos que eu ainda quero fazer na psicologia, tem pontos que eu ainda quero me tangenciar e me desafiar profissionalmente, e eu entendo que vão ser lugares, né, com menor sobrecarga, com mais leveza, né, com menos correria, mas sempre uma perspectiva bem favorável. A psicologia nos dá um leque muito grande de atuação, essa diversidade me encanta. Já tive algumas variações e tem outras que eu ainda quero experimentar e quero me autorrealizar. Para a gente descontrair um pouquinho mais, a gente vai entrar no quadro onde a gente vai fazer uma brincadeira, que é uma trend que está rolando pelo TikTok. Eu vou estar listando alguns transtornos e você vai me dizer qual deles você considera mais difícil de lidar no consultório. Vamos começar? Depressão ou transtorno bipolar? Bipolar. Transtorno bipolar ou ansiedade? Bipolar. Bipolar ou fobia social? Bipolar. Bipolar ou transtorno do pânico? Pânico. Transtorno do pânico ou transtorno obsessivo compulsivo? Esse não dá para pensar muito não, né? Obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de estresse pós-traumático? Estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático ou anorexia? Anorexia. Anorexia ou bulimia? Os dois valem. Bulimia. Bulimia ou compulsão alimentar? Bulimia. Bulimia ou borderline? Bom. Borderline ou antissocial? Antissocial. Antissocial ou narcisista? Os dois. O antissocial tem uma pegada narcisista. Antissocial ou narcisista? Qual dos dois? Um tá dentro do outro. Então escolhe um desses dois ou esquizofrenia? Antissocial. Antissocial ou TDAH? Antissocial. Antissocial. Antissocial recebo, então. Receio. Então, É bem desafiador. quais dicas e conselhos você daria para os jovens, né, que querem seguir essa carreira, essa profissão tão necessária no momento atual? Os que querem fazer psicologia. Isso. O primeiro ponto é ter essa devida convicção de identificação, né, com a área. A gente precisa conhecer um pouco mais, né, para poder se identificar, ver os pontos bons, mas também os desafiadores, né, para o campo de atuação e estudo. É muito importante esse devido lugar da autoconfiança,
A gente realmente entender que temos capacidade de estudar, de passar pelos desafios que vão fazer parte, de algumas renúncias que muitas vezes a gente precisa fazer, né, durante esse processo de formação. Então, a partir do momento que a gente tem essa devida clareza, a gente enfrenta com melhor resiliência as adversidades que vão acontecer durante esse processo. Então, a gente tendo esse entendimento sobre nós, sobre o nosso desejo, sobre a nossa perspectiva de autorrealização, a gente se coloca em movimento, né, com melhor seguridade e com persistência, porque os desafios eles vão de fato aparecer. Bom, a gente está finalizando o nosso podcast e mais uma vez todas nós gostaríamos de te agradecer por ter vindo compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e da sua trajetória com a gente. E parabenizar também esse excelente trabalho que você exerce na sua área ao longo desses 15 anos. Foi um papo enriquecedor, né? Foi muito bom a gente estar aqui conversando, ter esse momento de descontração. Muito obrigada. E caso alguém queira se interessar pelos seus serviços, como entrar em contato? Como entrar em contato? Pelo telefone 77-999-67-0183 ou me procurar na Equilíbrio, fica em cima da Clínica Vida, no segundo andar. Estaremos lá de braços abertos para quem precisar. Certinho, muito obrigada. Foi isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. A gente espera que você que está aí atrás, escutando a gente e vendo essa entrevista, que vocês se sintam mais motivados a seguirem essa área tão linda que é a psicologia. Agradeço a todos vocês, né, pela acolhida e que de fato sirva enquanto um construto, né, do saber. Mesmo quando a gente tem interesse de outras áreas, é importante a gente conhecer um pouquinho da área do outro, até para direcionar, né? A gente entende que os saberes, eles são fragmentados, mas que tem toda uma interlocução porque perpassa o humano. E se perpassa o humano, demanda da gente um olhar de integralidade. Então, muito obrigada.